Imagine acordar de manhã e descobrir que já não há mais tempo para mudar de vida. Imagine ouvir o som da última trombeta e perceber que todas as oportunidades ficaram para trás. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. Eu sou Arsênio Antônio Tefano. Para o dia de hoje, iremos falar sobre o Apocalipse. O Apocalipse está próximo. O último chamado de Deus para todos aqueles viventes na Terra. Deus convida mais uma vez a todos aqueles que querem seguir a mensagem, a todos aqueles que são seguidores da palavra, que sejam bem-vindos. A todos aqueles que não conhecem a palavra, podem sim manter-se neste vídeo, manter-se nestes minutos, para poderem ficar e acompanharem aquilo que é o chamado de Deus. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Essa não é uma história de terror, é um aviso de amor. Porque antes do julgamento, Deus sempre envia uma mensagem de arrependimento. E hoje, essa mensagem pode ser para você aí de casa. Desde os dias de Noé, Deus nunca destruiu o mundo sem antes advertir as pessoas. Noé pregou durante muitos anos, mas a maioria zombava dele. Até que a porta da arca foi fechada. E então começou o dilúvio. Mas hoje a história parece repetir-se. A mensagem dos profetas. Jeremias chamou o povo ao arrependimento. Isaías anunciou que Deus salvaria aqueles que voltassem para ele. Ezequiel declarou que Deus não tem prazer na morte do pecador. No livro da vida podemos encontrar em Ezequiel 33:11. A palavra de Deus neste versículo diz: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta do seu caminho e viva. Nesta palavra da vida, nós podemos extrair o seguinte: Deus não deseja condenar ninguém. Seu maior desejo é salvar vidas. Mas cada pessoa precisa escolher obedecer enquanto ainda há tempo. Jesus também falou do fim. No livro de Mateus 24, versículos 6 e 8, nós podemos encontrar a mensagem que diz: Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Neste versículo de Mateus, a explicação que temos é que Jesus explicou que as guerras, epidemias, crises e alguns desastres seriam sinais de que o fim se aproxima. Esses sinais não servem para causar medo às pessoas, servem para despertar humanidade. Também podemos encontrar no livro de Mateus 24, versículo 14. Esta parte da Bíblia, no livro de Mateus, vem: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Esta palavra, ela remete-nos à ideia de que antes da volta de Cristo, o evangelho alcançaria todas as nações. Hoje, através da internet, dos vídeos que as pessoas vão acompanhando, da televisão, das redes sociais, o evangelho tende a expandir-se mais para poder encontrar aquelas pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Não poderia falar do fim, ou seja, do próprio Apocalipse, sem falar da Igreja de Deus. Mesmo quando o mundo se afasta da verdade, Deus sempre conserva o povo fiel. Um povo que guarda a sua palavra. Um povo que guarda a sua palavra. Um povo que vive pela fé. A verdadeira igreja não é reconhecida pelo seu tamanho, mas pela fidelidade que tem com Cristo. Claro que você já ouviu falar do rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro. Jesus contou uma parábola registrada no livro de Lucas 16, versículo 19, 31. Um homem rico viveu apenas para si, depois morreu. Lázaro também morreu. Enquanto o Lázaro recebeu o consolo, o rico percebeu tarde, mais tarde demais, as consequências da sua vida. Então ele pediu: Pai Abraão, envia Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos que ele os avise. Mas a resposta que recebeu foi a seguinte: Eles têm Moisés e têm profetas, ouçam-nos. Ok? A explicação deste ensinamento ele é bem simples. O ensinamento principal dessa parábola é que Deus já nos deu a sua palavra como advertência. Nós não precisamos esperar com que alguém volte dos mortos
e nos faça acreditar que Deus é real, que Deus existe. A decisão deve ser tomada hoje. Hoje que você consegue estar aqui assistindo este vídeo e ouvindo estas palavras. O próprio livro do Apocalipse não foi escrito para espalhar medo. Foi escrito para dar esperança aos que permanecem infiéis. Deus promete que o mal terá fim, que a dor um dia acabará e que a morte será derrotada. Em Apocalipse 3, versículo 20, nós poderemos lá encontrar a mensagem que diz: Eis que estou à porta e bato. Jesus continua chamando. Ele não força ninguém. Cada coração decide se abre ou não a porta para Jesus realmente entrar em sua vida. Ainda no livro de Apocalipse 22, versículo 12, nós poderemos encontrar também a mensagem que diz: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Cristo voltará, e a sua recompensa será dada conforme as escolhas feitas nesta vida. Então, queridos irmãos, a mensagem que eu tenho para vocês é esta. Talvez você tenha adiado a sua decisão várias vezes. Talvez tenha pensado, talvez ainda tenha tempo, mas ninguém conhece o dia de amanhã. Hoje, Deus continua chamando por você, continua batendo a porta do seu coração para que você abra e deixe Ele entrar. Hoje ainda existe graça, hoje ainda existe perdão. Não espere que seja tarde demais. Abra já o seu coração, busque ao Senhor, porque quando o Senhor voltar, não haverá uma segunda oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida. Se esta mensagem falou com o seu coração, compartilhe este vídeo para mais pessoas, mais irmãos, mais almas. Inscreve-se no meu canal. Eu sou Arsênio Antônio Tivano e ajude para que mais pessoas conheçam a verdade da Palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.